Provérbios 21. O coração do rei é como um ribeiro de águas caudalosas nas mãos do Senhor. Este o inclina para onde deseja. Todo o caminho do homem é reto a seus próprios olhos, mas Yahvé, o Senhor, é quem julga suas motivações mais íntimas. Praticar o que é justo e certo e mais aceitável ao Senhor do que o oferecimento de sacrifícios. Olhar altivo, coração arrogante são os sinais mais claros da vida pecaminosa dos ímpios. Os projetos bem elaborados do homem trabalhador redundam em fartura. O desesperado acaba sempre na miséria. As riquezas conquistadas mediante língua mentirosa são ilusão passageira e cilada que pode levar à morte. A própria violência dos ímpios se encarregará de destruí-los, porque se negam a fazer o que é certo. O culpado adiciona erros ao seu caminho tortuoso. No entanto, a conduta do inocente é reta. É melhor morar só no fundo de um quintal do que dentro de uma mansão com uma mulher murmuradora e briguenta. A alma do ímpio anseia por praticar o mal. Aos seus olhos ninguém merece bondade. Quando o zombador é castigado, a pessoa inexperiente ganha sabedoria. Quando o sábio recebe instrução, obtém pleno conhecimento. O justo observa a atitude dos ímpios e o faz cair em desgraça. Quem fecha os ouvidos às súplicas dos pobres, um dia também clamará. O presente que se entrega em segredo acalma a ira, e o suborno oferecido às ocultas apazigua os maiores acessos de fúria. Quando se faz justiça, os justos ficam felizes. Entretanto, isso apavora os perversos. A pessoa que se desvia do caminho da sensatez, na Assembleia dos Mortos permanecerá. Quem se entrega desvairadamente aos prazeres passará necessidade. Quem se apega ao vinho e à carne gorda jamais será rico. O perverso servirá de resgate para o justo, e o traidor no lugar do fiel. Melhor é morar numa região deserta do que na companhia de uma mulher amargurada e briguenta. Na casa do sábio há riquezas poupadas e alimentos armazenados. O insensato, entretanto, engole tudo o que pode num instante. Quem busca a retidão e o amor leal terá vida longa e será tratado com respeito e justiça. O sábio conquista a cidade dos valentes e destrói a fortaleza em que eles confiam. Quem reflete antes de falar evita muitos dissabores e sofrimentos. Insolente, soberbo, seu nome é zombador. Ele sempre age no ardor de sua arrogância. O preguiçoso é aquele que morre desejando, mas nunca põe de fato as mãos no trabalho. Os dias se passam e ele desejando mais e mais, enquanto o justo reparte sem parar o que granjeia. Os sacrifícios dos ímpios, já por si, são absolutamente inaceitáveis, tanto mais quando oferecidos com más intenções. A testemunha falsa acabará sendo condenada à morte, mas a pessoa que sabe ouvir e se informa poderá falar para sempre. O ímpio finge que é confiante, mas somente o justo permanece firme no caminho. Não há inteligência alguma, nem conhecimento algum, nem estratégia alguma que consiga opor-se à vontade do Senhor. Os homens podem preparar seus cavalos para o dia da batalha, mas somente Yahvé, o Senhor, é quem dá a vitória.
Provérbios capítulo 22. A boa reputação é mais importante que muitas posses. Desfrutar de boa estima vale mais que prata e ouro. O rico e o pobre têm algo precioso em comum. O Senhor é o Criador tanto de um quanto do outro. O prudente percebe o perigo e busca refúgio. O incauto, contudo, passa adiante e sofre as consequências. A recompensa ao temor do Senhor e ao comportamento humilde são a riqueza, a honra e a vida. Nas trilhas dos perversos existem espinhos e ciladas. Quem deseja proteger a própria vida deve afastar-se deles. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e mesmo quando for idoso, não se desviará dele. O rico domina sobre os pobres. O que toma emprestado se torna servo do que empresta. Quem semeia injustiça, colherá desgraça, e o castigo de sua soberba será completo. O homem generoso será abençoado, porquanto reparte seu pão com o necessitado. Lança fora o escarnecedor, e com ele a ira, a contenda, cessarão as demandas e a ignomínia. O que ama a sinceridade de coração e é grácil no falar será amigo do rei. Os olhos do Senhor protegem o verdadeiro conhecimento, mas ele confunde os discursos dos traidores. O preguiçoso sempre alega: há um leão lá fora, serei morto se sair à rua. A conversa da mulher imoral é uma cilada profunda. Nela permanecerá quem estiver sob a ira do Senhor. A tolice mora naturalmente no coração das crianças, mas a vara da correção as livrará dela. Quem enriquece à custa de oprimir o pobre, assim como quem adula com presentes os ricos, certamente passará necessidade. Inclina teu ouvido e presta toda atenção aos ditados dos sábios. Aplica teu coração ao meu ensino, porquanto terás grande satisfação em guardá-los em teu íntimo. Para que a tua confiança seja depositada toda no Senhor, vou instruir hoje também a ti. Porventura, não te escrevi 30 ditados com orientações e conselhos excelentes, com o objetivo de te ensinar princípios dignos de confiança, para poderes responder com verdade ao que te envia? Não explores o pobre por ser fraco, nem oprimas os necessitados no tribunal, pois o Senhor será o advogado deles e despojará a vida dos que os defraudaram. Não te associes com quem vive de mau humor, nem caminhes em companhia da pessoa iracunda, para que não te acostumes com seus modos e não acabes caindo em uma cilada mortal. Não imites a pessoa que com um simples aperto de mão empenha-se com outros e se torna fiador de dívidas. Se tu não tens com que pagar, por que correr o risco de perder até a cama em que dormes? Não desloques os marcos antigos que limitam as propriedades e que foram colocados ali por teus antecedentes. Já observastes uma pessoa zelosa em seu trabalho? Pois será promovida ao serviço real. Não trabalhará para a gente obscura. Provérbios capítulo 23. Quando te assentas para uma refeição com alguma autoridade, presta atenção em quem está diante de ti. Se estiveres com grande apetite, não cobices todas as iguarias que te são oferecidas, porquanto podem ser enganosas. Não chegues à exaustão na tentativa de conquistar a riqueza. Tem bom senso. Os bens e o prestígio desaparecem como um piscar de olhos. Criam asas e voam pelos céus como a águia. Não aceites comer na casa do invejoso, tampouco cobices as iguarias que lá são servidas.
porquanto o miserável só pensa nos gastos. Ele diz: come e bebe, entretanto não fala com sinceridade. Vomitarás o bocado que comeste e desperdiçarás a tua cordialidade. Não vale a pena conversar com o insensato, pois ele despreza a sabedoria que há nas tuas palavras. Não mudes os antigos marcos divisórios de propriedade, nem invadas as terras dos órfãos, porquanto o Redentor dos direitos do órfão é poderoso e se colocará contra ti por causa deles. Submete teu coração à disciplina e inclina teus ouvidos à palavra de sabedoria. Não hesites em disciplinar a criança, ainda que precises corrigi-la com a vara, ela não morrerá. Castiga-a tu mesmo com a vara, e assim a livrarás do Seol. Filho meu, se o teu coração agir com sabedoria, o meu coração se alegrará. Grande será o meu regozijo quando os teus lábios se expressarem com retidão. Jamais invejes os pecadores em teu coração. É muito melhor temer o Senhor para sempre. É certo que sempre haverá um futuro, e tua esperança não será aniquilada. Ouve, filho meu, e torna-te sábio, e dirige teu coração pelo caminho. Não caminhes com os que se encharcam de vinho, tampouco com os que se empanturram de comida. Porquanto os bêbados e os glutões se empobrecerão, e a indolência os vestirá de trapos. Ouve o teu pai, pois ele te gerou, e não desprezes tua mãe quando for idosa. Compra a verdade, a sabedoria, a disciplina e a inteligência, e não as vendas por preço algum. O pai do justo vai saltar de júbilo. Quem tem a felicidade de gerar uma pessoa sábia, com ele muito se alegrará. Que teu pai e tua mãe sejam muito felizes contigo, que exulte aquela que te deu a luz. Filho meu, dá-me o teu coração, e que teus filhos apreciem também os meus caminhos, pois as mulheres imorais e insensatas são como uma armadilha profunda e mortal. Como um assalte, elas espreitam sua vítima e multiplicam entre os homens o número dos infiéis. Para quem são os ais de pesar? Para quem as expressões de profunda tristeza? Para quem as brigas e inimizades? Para quem os ferimentos desnecessários? De quem são os olhos embaçados e vermelhos? Para todos aqueles que gastam horas se encharcando de vinho, os que andam em busca de bebidas fortes e misturas alcoólicas. Não te entregues a contemplar a tintura avermelhada do vinho, quando cintila provocante no copo e escorre suavemente. No fim, ele ataca como a serpente e envenena como a víbora. Teus olhos verão coisas horríveis e tua mente entorpecida te fará dizer tolices. Serás como alguém que dorme no meio do mar agitado ou deita-se sobre as cordas de um alto mastro. E dirás: feriram-me, mas eu nada senti. Bateram em mim, contudo eu nada percebi. Quando despertarei para que possa voltar a beber? Provérbios 24. Não tenhas inveja dos ímpios, tampouco queiras caminhar na companhia deles, pois o coração dos perversos intenta a violência o tempo todo, e seus lábios só murmuram malignidades. Com sabedoria se constrói uma casa, e com inteligência ela se consolida. Mediante discernimento, seus cômodos são mobiliados com todo tipo de bens preciosos e agradáveis. Um homem sábio é poderoso, e quem possui entendimento potencializa sua força. Quem parte para a guerra necessita de orientação estratégica
pois com muitos conselhos se conquista a vitória. A sabedoria é virtude elevada demais para o perverso, por isso ele fica sem palavras nas assembleias. Quem urde o mal, o tempo todo será conhecido como mexeriqueiro. A intriga do perverso é pecado, e o escarnecedor é detestado por todas as pessoas. Se te mostras vagaroso para ajudar teu próximo, pouca força terás no dia da angústia. Liberta os que estão sendo conduzidos à morte, salva os que são arrastados ao suplício. Porquanto, ainda que alegares, eis que não sabíamos o que ocorria, aquele que investiga todos os corações não perceberia a verdade? Não saberia aquele que preserva a sua vida? Não retribuirá ele a cada um segundo a sua atitude? Come o mel, filho meu, porque é bom. O favo de mel é doce ao paladar. Sabe também que a sabedoria é boa para a alma. Se a encontras, com certeza haverá futuro para ti. Não tem bosques como faz o ímpio, junto à morada do justo, nem destruas o seu local de repouso. Pois ainda que um justo caia 7 vezes tornará a se erguer. Os ímpios, todavia, são arrastados para a desgraça. Se teu inimigo cai, não te alegres com isso, e não exulte o teu coração se ele tropeça. Para que Yahvé, o Senhor, não veja isso, fique aborrecido contigo e retire de sobre ele o seu castigo. Não te aflijas por causa dos maus, tampouco tenhas invejas dos ímpios, pois não existe futuro para o perverso. A lâmpada dos ímpios está simplesmente se extinguindo. Teme a Yahvé, o Senhor, filho meu, e ao rei não te associes aos revoltosos, pois terão repentina destruição, e quem pode calcular a ruína que o Senhor e o rei podem provocar? Aqui segue uma outra seleção de ditos dos sábios. Agir com parcialidade nos julgamentos não é nada prudente. Quem declarar ao ímpio, tu és justo, será amaldiçoado pelos povos e sofrerá a indignação das nações. Entretanto, para os que punem o culpado haverá paz e conforto, e sobre eles virão muitas outras bênçãos. A resposta franca é prova de sincera e fraternal amizade. Forma primeiro a tua lavoura e levanta a tua casa. Então estarás à vontade para constituir a tua família. Não testemunhes sem motivo contra o teu próximo, tampouco fales mal dele. Jamais digas, segundo me fez, assim lhe retribuirei. Devolverei a cada um conforme o mal que lançou contra mim. Passei junto ao campo do preguiçoso, pela vinha de um homem sem juízo. Eis que tudo estava cheio de urtigas, sua superfície coberta de espinhos, e seu muro de pedras em ruínas. Ao observar tudo isso, comecei a refletir, vi e tirei uma lição. Dormir um pouco, cochilar um pouco cruzar os braços e deitar-se. E a pobreza te sobrevirá como um assalto, a tua mendigação como um ladrão armado. Provérbios 25. Estes são outros provérbios de Salomão, os quais foram transcritos pelos servos de Ezequias, rei de Judá. A glória de Deus é ocultar certos conhecimentos. Tentar desvendá-los é a glória. A altura do céu, a profundidade da terra e o coração dos soberanos são lugares insondáveis. Tira as escórias da prata e ela ficará absolutamente pura. Tira o ímpio da presença do rei e seu trono se firmará na justiça. Não te vanglories diante do rei, nem reivindiques um lugar entre as pessoas mais importantes,
pois é muito melhor que o próprio rei te convide, soube até aqui, do que seres humilhado na frente das autoridades. Não conduzas precipitadamente alguém ao tribunal, pois como agirás caso teu oponente te desminta? Busca resolver tua causa diretamente com o teu próximo, mas não reveles qualquer segredo de outra pessoa. Caso contrário, quem te ouvir poderá te difamar e jamais recuperarás tua reputação. Maçãs de ouro com enfeites de prata é a palavra falada em tempo oportuno. Anel de ouro ou colar de ouro fino é a censura do sábio para o ouvido atento. Como o frescor da neve num dia de ceifa, é o mensageiro fiel para quem o envia. Ele reconforta a vida do seu senhor. Nuvens e ventos e nada de chuva. Assim é a pessoa que promete, mas não cumpre. Com paciência dobra-se um magistrado, e a língua macia pode quebrar ossos. Encontraste mel? Come o suficiente, para que não fiques enjoado e o vomites. Teu pé seja raro na casa do teu próximo, para que ele não se enjoe de ti e venha a te odiar. Assim como uma arma, uma espada ou uma flecha aguda, é o perigo daquele que diz mentiras contra o seu próximo. Dente que balança e pé deslocado são atitudes semelhantes a confiar no traidor do dia da aflição. Como tirar a própria roupa num dia de frio ou derramar vinagre numa ferida é ter de cantar com o coração entristecido. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. É procedendo assim que amontoarás brasas vivas sobre a cabeça dele, e Yahvé, o Senhor, te recompensará. Como o vento norte traz chuva, assim a língua fingida provoca olhar irado. Melhor é viver solitário num canto sob o telhado do que repartir a casa com uma mulher briguenta. Como água fresca para a garganta sedenta é a boa notícia quando chega de uma terra distante. Fonte turvada e nascente, poluída, é o justo que se amedronta na frente do ímpio. Não é bom comer muito mel, nem buscar glória sobre glória. Uma cidade aberta, sem muralhas, tal é o homem sem autocontrole. Provérbios 26. Como neve no verão e chuva na colheita, assim a honra não fica bem ao insensato. Como o pardal que foge sem rumo e a andorinha que esvoaça veloz, assim a maldição jamais cairá sobre quem não merece. Assim como o chicote foi feito para o cavalo e o freio para o jumento, a vara da disciplina é para as costas de quem não tem juízo. Não respondas ao insensato com semelhante insensatez, para não te igualares a ele. Responde ao insensato conforme a tolice dele, para que ele não fique pensando que possui alguma sabedoria. A pessoa que pede a um tolo para transmitir uma mensagem se arrisca a ter muitos problemas. É como se tivesse seus pés amputados ou tomasse veneno. Como pendem inúteis as pernas do coxo, assim é a palavra de sabedoria na boca do insensato. Como prender uma pedra à atiradeira é conceder honra ao tolo. Galho de espinhos na mão de um bêbado é o provérbio ao entendimento dos insensatos. Um arqueiro que fere a todos, tal é o patrão que dá emprego ao insensato e ao bêbado, que passam por sua porta. Como um cão que torna ao seu vômito, é o insensato que repete suas tolices. Vês uma pessoa sábia aos seus próprios olhos?
Certamente, há mais esperança para o tolo do que para essa pessoa. O preguiçoso alega: há uma fera violenta no caminho, um leão feroz rondando. Assim como a porta gira em suas dobradiças, assim o preguiçoso se revira sonolento. O preguiçoso até consegue colocar a mão no prato, contudo, levá-la à boca é para ele um esforço extenuante. A pessoa indolente se acha mais esperta do que 7 homens que respondem com bom senso. Como alguém que decide pegar um cão pelas orelhas, assim sofre aquele que se mete em discussão alheia. Como um demente que espalha brasas e atira flechas mortais, assim é a pessoa que engana seu próximo e depois alega: mas eu só estava brincando. Sem lenha o fogo se apaga, sem o caluniador encerra-se a briga. Carvão para as brasas e lenha para a fogueira, assim é a pessoa briguenta para atiçar as contendas. As palavras do difamador são como petiscos apetitosos, descem com delicioso sabor até o íntimo de quem lhes dá atenção. Como uma camada de esmalte de prata sobre o vaso de barro, também os lábios diplomáticos podem esconder um coração maligno. Quem alimenta a perversidade procura disfarçar suas intenções com os lábios, pois em seu íntimo mora a falsidade. Portanto, se a voz dessa pessoa for elegante e bem articulada, não confieis nela, porquanto há 7 abominações em seu coração. Essa pessoa poderá fingir e camuflar o ódio, porém toda sua malignidade será revelada em público. Quem cava uma armadilha, nela acabará caindo. Quem rola uma pedra sobre os outros será atropelado pelo retorno da mesma pedra que havia empurrado. A língua mentirosa destila ódio sobre aqueles a quem fere, e a boca bajuladora provoca destruição. Provérbios 27. Não te felicites pelo dia de amanhã, pois não sabes o que o hoje vai gerar. Seja outra pessoa quem te elogie, e não a tua boca, um estranho, e não tuas próprias palavras. A pedra é pesada e a areia um fardo, mas a irritação provocada pelo temperamento incontrolável dos insensatos é muito superior às duas juntas. O furor é cruel e a ira destruidora, mas quem resistirá diante do ciúme? Melhor é a reprimenda feita com fraqueza do que o amor não revelado. Quem fere por amor demonstra lealdade, mas falsos são os beijos do inimigo. Quem está satisfeito despreza o mel, mas para quem tem fome até o amargo é saboroso. Como ave vagando longe do ninho, assim é o homem perambulando longe do lar. Perfume e incenso promovem alegria no coração. O conselho sincero de um amigo dá encorajamento para viver. Não abandones o teu amigo, tampouco o amigo do teu pai, nem vás à casa do teu irmão no teu dia atribulado. Mais vale o vizinho próximo do que o irmão distante. Filho meu, sê sábio, assim eu encontrarei a felicidade e saberei dar uma boa resposta a quem me criticar. A pessoa perspicaz percebe o perigo e busca refúgio. O incauto segue adiante e sofre todas as consequências. Quem concorda em ser fiador de uma pessoa que não conhece deve dar sua própria roupa como garantia de pagamento. Se acordas teu próximo logo ao romper da aurora, como um grito de bom dia, este teu cumprimento soa como maldição. Goteira pingando sem parar em dia de chuva e a mulher ranzinza são irritações muito parecidas. Detê-la é como tentar frear o vento, como conter o óleo com as mãos. Assim como o ferro afia o próprio ferro, as pessoas aprendem umas com as outras. Quem cuida bem da sua figueira comerá dos seus frutos,
e quem trata bem o seu patrão será recompensado. Assim como a água reflete o rosto, o coração revela quem somos nós. O Siol e o Abadom são insaciáveis, assim como nunca se fartam os olhos da humanidade. O crisol é para a prata e o forno é para o ouro, mas o que prova o ser humano são os elogios que recebe. Mesmo que você espanque o perverso como grãos num pilão, a sua insensatez não se separará dele. Conhece bem o estado das tuas ovelhas e presta atenção aos teus rebanhos, porque as riquezas não são para sempre, e nada garante que uma coroa seja transmitida de geração em geração. Quando o feno for cortado, surgirem novos brotos e o capim das colinas for apanhado, as ovelhas te fornecerão lã para as tuas roupas, e poderás comprar mais terras com a venda de teus cabritos. Tuas cabras fornecerão leite com fartura para que alimentes a ti mesmo, tua família e todos os teus servos. Provérbios 28. O ímpio foge, mesmo que ninguém o persiga, mas as pessoas honestas são valentes como um leão. Quando um país está em revolta, os chefes se multiplicam, mas apenas um líder sábio consegue manter a ordem. Um pobre que sobe ao poder e oprime os pobres é como um furacão que chega de súbito, acaba com a plantação e destrói tudo à sua volta. Os que abandonam a lei louvam o ímpio, os que observam a lei o repreendem. As pessoas más não entendem o sentido do direito, mas os que buscam Yahvé, o Senhor, o compreendem perfeitamente. É melhor o pobre que se mantém íntegro que o de atitudes perversas, ainda que rico. Quem guarda a lei é filho inteligente, mas o que anda em más companhias entristece e envergonha seus pais. Quem aumenta seus bens por meio de juros escorchantes, ajunta para alguma outra pessoa que será bondosa para com os necessitados. O que desvia o ouvido para não ouvir a lei, até mesmo sua oração se torna abominável. Quem engana um homem honesto e o induz a praticar o mal, cairá em sua própria armadilha. Entretanto, quem é justo será grandemente recompensado. O rico arrogante é poderoso a seus próprios olhos, mas o pobre que é inteligente o conhece muito bem. Quando os justos triunfam, há grande glória. Quando os ímpios tomam o poder, o povo corre em busca de um lugar para se esconder. Quem camufla suas faltas jamais alcançará o sucesso, mas quem as reconhece, confessa e abandona, recebe toda a compaixão de Deus. Feliz a pessoa que vive sempre no temor do Senhor, mas o indiferente e o que se revolta contra o Senhor cairá em desgraça. Leão rugindo e urso feroz. É o ímpio governando um povo enfraquecido. Um príncipe sem inteligência multiplica as exortações, mas aquele que detesta a desonestidade governará por muito tempo. Um homem culpado de assassinato fugirá até a sepultura, que ninguém o proteja. Quem procura caminhar de maneira honesta viverá seguro, mas quem procede com perversidade subitamente encontrará desgraça. Quem cultiva sua terra sacia-se do pão, quem persegue ilusões se fartará de miséria. O homem leal receberá muitas bênçãos, mas quem se apressa para enriquecer não ficará impune. Não é justo fazer acepção de pessoas, mas alguns juízes procedem assim por um pouco de dinheiro. O homem de olho ávido corre atrás da riqueza,
e não sabe que a necessidade vai cair sobre ele. Quem repreende um homem depois achará favor, mais do que aquele que o bajula com palavras vãs. Quem rouba seu pai e sua mãe e alega, isso não é errado, é comparsa do destruidor. A pessoa gananciosa provoca contendas o tempo todo, mas quem confia no Senhor prosperará em paz. Quem confia apenas em si mesmo é insensato, porém quem caminha de acordo com a sabedoria não corre perigo. Quem dá aos pobres não viverá em necessidade, mas quem esconde seus olhos dos que precisam de ajuda sofrerá muitas maldições. Quando os perversos sobem ao poder, o povo se esconde, mas quando eles encontram a destruição, os justos florescem. Provérbios 29. Quem retesa a nuca diante das repreensões será quebrado de repente e sem remédio. Quando os justos se multiplicam, o povo se alegra. O povo se aflige quando os perversos governam. O filho que ama a sabedoria é o orgulho do seu pai. Quem anda com mulheres imorais dá fim a tudo o que possui. Quando o governo é honesto, o país tem segurança. Mas quando o governo cobra impostos demais, a nação acaba em desgraça. O homem que bajula seu próximo está apenas construindo uma armadilha para si mesmo. Os ímpios são capturados nas artimanhas de seus próprios pecados, mas os justos andam livres e felizes. O justo se interessa em militar pela causa dos necessitados. O ímpio não tem a inteligência para dedicar-se a isso. Os zombadores alvoroçam toda uma cidade, mas os sábios conseguem apaziguar grandes conflitos. Quando um sábio se dispõe a discutir com um tolo, quer se zangue, quer ria, jamais terá descanso. Os assassinos detestam a pessoa íntegra, mas os homens retos protegem a vida de quem vive em integridade. O insensato expande todas as suas paixões, mas o sábio as reprime e acalma sua alma. Se o chefe dá atenção às palavras mentirosas, seus auxiliares todos se tornam perversos. O enfraquecido e o opressor se encontram. É Yahvé, o Senhor, quem deu a cada um o dom de enxergar. O rei que julga o pobre com verdade estabelecerá seu trono para sempre. A vara da disciplina e as palavras da repreensão dão sabedoria, mas o jovem abandonado à sua própria sorte envergonhará sua mãe. Quando cresce o número dos ímpios, multiplicam-se as transgressões. Contudo, os justos viverão o suficiente para ver a queda dos perversos. Corrige o teu filho e ele te dará descanso. Trará delícias para ti. Um povo que não aceita a revelação do Senhor é uma nação sem ordem. Quem obedece à palavra de Deus é feliz. Meras palavras não são suficientes para disciplinar um escravo. Mesmo que as compreenda, não conseguirá reagir positivamente. Vês uma pessoa precipitada ao falar? Pois espera-se muito mais de um insensato do que de alguém com essa atitude. Se alguém mima seu escravo desde a infância, este por fim se tornará ingrato. A pessoa de mau gênio sempre causa algum tipo de problema e discórdia. O orgulhoso sempre acabará sendo grandemente humilhado. Em contraste, chegará o dia em que o humilde receberá honra e glória. O comparsa de um criminoso é sempre o pior inimigo de si mesmo. Se diante das autoridades ele disser a verdade, será castigado. Se não disser, Deus o punirá. O medo humano sempre arma suas ciladas, mas quem confia em Yahvé, o Senhor,
vive em segurança. Muitos procuram o favor das pessoas importantes, mas o Senhor dá o que cada um merece. O homem iníquo é abominável para os justos. O de caminho reto, entretanto, é amedrontador para os ímpios. Provérbios 30. Palavras de sabedoria divina proclamadas por Agur, filho de Jaque. Este homem declarou a Itiel e a Ucal: porquanto sou demasiadamente tolo para ser homem, não tenho a inteligência humana. Não aprendi a sabedoria, nem tenho conhecimento do santo. Quem subiu ao céu e de lá retornou? Quem reúne o poder dos ventos em uma das mãos? Quem represa as águas do mar numa túnica? Quem determinou todos os limites da terra? Qual é o seu nome e o nome do seu filho? Respondei-me, se é que o sabes. A palavra de Deus é comprovadamente pura. Ele é um escudo para quem nele confia totalmente. Não acrescentes nada às suas palavras. Jamais declare algo que Deus não disse, para que ele não te contradiga e passes por mentiroso. Duas bênçãos peço a ti, que me dê, não as negues, antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Também não me permitas viver em extrema pobreza, nem em grande riqueza. Concede-me o sustento diário necessário, para que não ocorra que, tendo em demasia, venha eu a imaginar que não preciso do Senhor, ou, passando miséria, acabe roubando e envergonhando teu nome. Ó meu Deus, não calunies o servo diante de seu patrão, ele te amaldiçoará, e serás castigado. Há quem amaldiçoa o pai e não abençoa a mãe. Há quem se considera puro e não se lava de sua imundícia. Há pessoas de olhares altivos e de semblantes arrogantes. Há quem ostente dentes como espadas afiadas, cujas mandíbulas estão sempre armadas de facas, com o objetivo de devorar os fragilizados desta terra e os pobres da humanidade. A sanguessuga tem duas filhas que se chamam Medá e Medá. Há três grandes demandas que jamais estão completamente satisfeitas. 4 que nunca declaram, é o bastante. O Seol, a mulher sem filhos, a terra seca que precisa sempre de chuva e o fogo de um incêndio. Os olhos de quem ridiculariza seu pai ou de quem trata sem consideração e obediência a própria mãe serão arrancados pelos corvos do vale e serão devorados pelos filhos dos abutres. Há 3 caminhos misteriosos, demais para minha compreensão, 4 que não consigo entender. O caminho do abutre pelo céu, o caminho da serpente sobre a rocha, o caminho do navio em alto mar e o caminho do homem com sua mulher amada. Entretanto, o caminho da mulher imoral é assim: ela pratica adultério, toma banho e logo em seguida alega: não fiz nada de errado. 3 eventos abalam as estruturas do mundo. 4 a terra não pode suportar: o escravo que se torna rei, o insensato que se satisfaz com sua refeição, a mulher de mau gênio que consegue se casar e a serva que toma o lugar de sua senhora. 4 seres da terra são muito pequenos e, contudo, admiravelmente sábios. As formigas, criatura de pouca força, entretanto consegue armazenar todo o alimento de que necessita no verão. Os coelhos, animais sem nenhum poder, contudo, habitam nas alturas dos penhascos. Os gafanhotos que não têm rei, mas ainda assim conseguem trabalhar unidos e avançam em fileiras em direção a um objetivo.
A lagartixa, que qualquer pessoa pode pegar com a mão, contudo, habita também nos palácios dos grandes monarcas. Há 3 seres de andar elegante, 4 que se locomovem majestosamente. O leão, que é o mais poderoso de todos os animais, e nada o intimida. O galo, de andar altivo, o bode, e o rei à frente do seu exército. Se procedeste como um tolo em te exaltares, ou se tramaste o mal, tapa a boca com a mão. Pois assim como bater o leite produz manteiga, da mesma forma, uma pancada no nariz faz jorrar muito sangue, e provocar a raiva de alguém só produzirá uma grande briga. Provérbios 31. Oráculos de Lemuel, rei de Massá, os quais sua mãe lhe ministrou. Que tens, amado filho meu? Filho de minhas entranhas, resposta às minhas petições. Não entregues a tua força às mulheres, nem o teu vigor aos que corrompem os que governam. Escutai, Lemuel, não é prudente que os reis bebam muito vinho, tampouco aqueles que têm a responsabilidade de governar se entreguem também às outras formas de embriaguez, porquanto, quando não estão sóbrios, se esquecem do bom siso e das leis, e não são solidários aos direitos dos fracos e dos pobres. Dá licor ao moribundo e vinho aos amargurados. Bebam e esqueçam-se da miséria, e não se lembram de suas aflições. Abre a tua boca em favor dos que não podem se defender. Sê o protetor dos direitos de todos os desamparados. Ergue a tua voz e julga com justiça. Defende o pobre e o indigente. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor em muito ultrapassa os das mais finas joias. O seu marido tem plena confiança nela, e a miséria jamais chegará à sua casa. Essa esposa exemplar faz ao seu marido sempre o bem e nunca o mal. Escolhe a lã e o linho e com alegria trabalha com as próprias mãos. Como os navios mercantes, ela traz de longe as provisões para seu lar. Antes do romper da aurora, ela se levanta a fim de preparar a comida para todos os de casa e dar ordens às suas colaboradoras. Ela sabe avaliar a conveniência de um campo agricultável e o compra com o seu salário. Planta nessas terras sua própria vinha. Dedica-se com prazer a seu trabalho. Seus braços são fortes e vigorosos. Administra com sabedoria e seus negócios produzem lucros. Mesmo tarde da noite, sua lâmpada não se apaga. Com talento e delicadeza, prepara os fios de lã e de linho para tecer as roupas da família. Coopera com os pobres e necessitados. Quando chega o inverno rigoroso, ela não se preocupa, pois todos em sua casa têm agasalhos para vestir. Tece cobertas para sua cama e tem condições para se vestir de linho e púrpura. Nas assembleias, à porta da cidade, onde seu marido toma assento entre as autoridades de sua terra, ele é respeitado. Ela produz roupas de linho e as vende. Fornece também cintos de couro aos comerciantes. Sua melhor roupa consiste de força e dignidade. É otimista em relação ao futuro. Abre a boca com sabedoria e sua língua sabe ensinar com bondade e paciência. Acompanha seus servos e cuida dos negócios de sua casa sem dar lugar à preguiça. Seus filhos fazem questão de elogiá-la e seu marido proclama suas virtudes. Muitas mulheres são notáveis, tu, porém, a todas sobrepujas. A beleza é uma ilusão e a formosura é passageira. Contudo,
A mulher que teme a Yahvé, o Senhor, essa será honrada. Seja essa mulher virtuosa, recompensada por seus merecimentos e suas boas obras, proclamadas à porta da cidade.